Oi, gente rica, seja muito bem-vindo, bem-vinda à segunda parte da resenha do livro Heróis da Fé. Se por acaso você está chegando aqui de primeira, sem ter visto, né? Dê uma pausa aqui no meu vídeo, entra aqui embaixo na descrição, clica aqui na descrição, aproveita, já curta, já se inscreva se você ainda não é inscrito, para depois você poder me acompanhar e compartilhar o vídeo. Mas assista primeiro, porque eu vou deixar o vídeo na descrição para você poder ir para lá, entendeu? Para a primeira parte, que é a resenha que eu fiz desses 10 primeiros homens, que são os heróis da fé, né? São eles o Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, o John Bunyan, o Jonathan Edwards, o John Wesley, o George Whitefield, David Brennan, William Carey, Christmas Evans e o Henry Martin, né? Então, vá lá primeiro, assista esses 10 homens, né? Se você já esteve lá, já assistiu todos eles, vamos continuar aqui comigo, porque você já viu o valor do legado, o legado que esses homens deixaram em formato de livros, através das almas que eles ajudaram a converter, e o valor, né, do livro, das histórias, dos testemunhos de vida, da dedicação. E você, eu quero deixar um recado para você também. Pare de achar que a sua história não tem valor, porque você está, na verdade, menosprezando a arte, a criação de Deus, porque nós somos imagem conforme a semelhança dele. A sua história foi escrita pelas mãos de Deus. Foi Ele quem constituiu, quem criou, construiu você. Os detalhes, logicamente, é você quem vai elaborar, porque Ele lhe deu o livre-arbítrio para escolher o caminho que você quer trilhar. Mas para realizar o seu propósito, tenha em mente, tenha certeza, tenha a fé de que você já tem todas as ferramentas dentro de você. Então, escreva o seu livro. Se precisar de ajuda, eis-me aqui, tá? Essa é uma das minhas missões, ajudar você a cumprir o seu legado, o seu propósito e deixar-o registrado para curar, para salvar vidas, para influenciar outras pessoas. Isso é muito importante, olha como esses homens fizeram, influenciaram. Vamos continuar então? Vamos para o 11º homem da fé, que é o Adoniram Judson. Esse missionário foi assim, pioneiro na Birmânia, né? Ele nasceu em 9 de agosto de 1788 nos Estados Unidos da América. Na verdade, eu falo Estados Unidos da América, né? Porque era a América do Norte, porque ainda não tinham sido fundados os estados todos, né? Constituição, etc. E ele era um homem assim magro, enfraquecido pelo sofrimento, privações, e foi conduzido entre os mais endurecidos criminosos, a chicotadas sobre a areia ardente, para a prisão. A esposa dele, Ana, conseguiu entregar um travesseiro para que ele pudesse dormir melhor no duro solo da prisão. E ele descansava ainda melhor, porque sabia que dentro do travesseiro tinha, abaixo da cabeça, estava escondida a preciosa porção da Bíblia, que ele traduzia com grandes esforços para a língua do povo que o perseguia. Olha que loucura isso! Então, aconteceu a tradução dessa Bíblia, que foi conservada dentro da prisão por quase 2 anos. A Bíblia inteira, depois de completada, com todas as partes, foi entregue pela primeira vez a este povo, né? Que coisa incrível! Eram milhões de habitantes da Birmânia. Quem não sabe, a Birmânia, ela fica na Ásia, né? Procura lá no Google, depois de assistir esse vídeo, tá? Por Myanmar, que você vai encontrar. E preste atenção, desde o tempo dos apóstolos, são poucos os nomes que nos inspiram tanto a nos esforçar pela obra missionária, como o nome desse casal, que é o Adoniram Judson e a sua esposa Ana. Quando ele voltou, saiu da prisão e foi para casa, os filhos, ele ouviam os passos do pai determinado, e ele aconselhava eles dizendo: planeje seus negócios, se for possível, para você passar 2, 3 horas
todos os dias, não só em adoração a Deus, mas orando em secreto. Esse homem passou assim por muitas privações, muitas dores, muitos sofrimentos, mas ele venceu todas elas. No começo do trabalho dele na Birmânia, ele tinha esperança de ver durante a sua vida uma igreja com pelo menos 100 birmaneses salvos e a Bíblia impressa na língua daquele país. No ano da morte dele, havia 63 igrejas e mais de 7.000 pessoas batizadas, sendo os trabalhos dirigidos por 163 missionários, pastores e auxiliares que foram somar com ele, influenciados pelo lindo trabalho que ele começou. Olha que coisa linda! As horas que ele passou diariamente suplicando a Deus que desse assim, né? Deus dá mais do que tudo o que pedimos e pensamos, né? Tudo isso que ele pediu não foi perdido. E no dia 2 de abril de 1850, esse homem que foi indesistível morreu. E ele foi sepultado conforme pediu, na Baía de Bengala, que é a maior baía do mundo, está localizada na parte nordeste do Oceano Índico. Uau! E numa igreja, lá em Malden, no subúrbio de Boston, né, nos Estados Unidos, Malden, onde ele nasceu, encontra-se uma placa de mármore com a seguinte inscrição, preste atenção, tá? Memorial ao reverendo Adoniran Judson, que nasceu no dia 9 de agosto de 1788 e morreu no dia 12 de abril de 1850. Lugar de nascimento, Malden. Lugar de seu sepultamento, mar. Seu monumento, os salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa. Uau! Seu histórico, nas alturas. Gente, eu não sei você, tá? Mas eu fico assim emocionada ao ler isso e assistir, ler várias outras histórias. Na verdade, eu queria ser assim uma abelhinha para estar ao lado desses homens e mulheres de Deus, fazendo diferença também pelo mundo, sabe? Eu tenho até um vídeo que fala sobre abelhinhas. Depois eu vou contar essa história para vocês. Vamos lá. O 12º homem é o Charlie Finley. Ele também é conhecido como apóstolo de avivamento. Ele nasceu em 29 de agosto de 1792 nos Estados Unidos, numa família descrente, e ele se criou em um lugar onde os membros da igreja conheciam assim apenas a formalidade fria dos cultos, né? E Finley era assim, ele era advogado. E quando ele lia os livros dele, né, de jurisprudência, ele sempre encontrava muitas citações da Bíblia. E aí ele resolveu comprar um exemplar com a intenção de conhecer as Escrituras. E ele era muito orgulhoso, sabe? E quando ele estava lendo a Bíblia, entrava alguém no seu escritório, ele ficava envergonhado de alguém, outro advogado, da secretária, dos clientes, observarem ele lendo a Bíblia. E aí eles colocavam sempre assim, outros livros em cima da mesa, para ele colocar em cima da Bíblia imediatamente, para ninguém ver que ele estava lendo. Até um dia que ele ouviu uma voz no meio da rua. Ele estava a caminho do escritório, né? E de repente ele ouviu aquela voz do Espírito no fundo da sua mente, no seu coração, dizendo... a frase era a seguinte, a pergunta era a seguinte: por que esperas? Não prometestes dar o coração a Deus? O que experimentas fazer? E ouvir aquela voz assim, né? Ele decidiu aceitar Jesus. Mas em vez de ir para o escritório, ele entrou numa floresta, onde podia derramar sua alma, sem que alguém pudesse vê-lo ou ouvi-lo. Mas nada aconteceu. Aí ele voltou para o escritório para trabalhar. E ali no escritório dele, depois, com todo mundo vendo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Da mesma forma que também chega para mim, eu fiquei assim, uau! E ele disse que não existe palavras, né? As ondas passam sobre mim, uma após outra. Eu sinto assim demasiado feliz para viver. É um riso assim espasmódico, né? E parece impossível evitá-lo. E ele procede, vem do fundo do coração, e a única coisa que você quer fazer é derramar a alma perante Deus.
Isso ele contou depois de mais de 8 horas, sem pensar em comer ou dormir, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E dali em diante, ele não parou mais. Depois de 2 anos de uma campanha intensiva de evangelismo e no meio dos seus esforços no colégio também, né? Em 1856, Finney, assim, ele viu assim cerca de 50 mil pessoas todas as semanas se convertendo a Deus. Você sabe o que é isso? Não são 50 pessoas, são 50 mil pessoas. Os diários de Nova York às vezes quase não publicavam outras notícias, senão aquele avivamento que estava tomando conta daquela cidade, daquele país. Ele deixou um legado de livros sobre o avivamento e vários discursos aos crentes. Incrível, né? Vamos lá para o 13º homem da fé? George Miller, conhecido como o apóstolo da fé. Ele nasceu em 27 de setembro de 1805 na terra da rainha da Inglaterra. E pela fé, Abel, tan, tan, tan. Pela fé, Noel, tan, tan, tan. Pela fé, Abraão, tan, tan, tan. Assim, o Espírito Santo, né, resolveu colocar aqueles homens que resolveram cuidar dele. E foi no século XIX que Deus acrescentou a essa lista. Pela fé, George Miller. Tan, tan, tan. Ele levantou orfanato, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes ao redor do mundo e ganhou multidão de almas para Cristo. A história desse homem influencia assim, diversos outros homens, ainda hoje, a fundar orfanatos e ajudar meninos e meninas de rua a encontrarem tranquilidade para crescerem com comida, com roupa, com ensino garantido para uma vida direcionada ao Senhor. George Miller, depois de sentir que estava sendo chamado para ser missionário, ele decidiu passar 2 meses hospedado no famoso orfanato como é o nome dele? Do Henry Frank, que foi assim um fervoroso servo de Deus também. E mesmo tendo morrido 100 anos antes, né, no ano de 1700 e pouco, o orfanato dele continuava a funcionar com as mesmas regras de confiar inteiramente em Deus para todo o sustento. E lá, George Miller também conheceu o Sr. Graves, que abandonou o consultório dele de dentista, que ele ganhava $7.500 por ano. Imagina, né, o valor dessa grana há séculos atrás, era muito dinheiro, para ser também um missionário na Pérsia, confiando somente, exclusivamente nas promessas de Deus, para suprir todo o seu sustento. E aí nessa visita, William sim ficou assim muito tocado com essas histórias de fé, e ele se inspirou para mais tarde fundar o seu próprio orfanato sobre os mesmos princípios. Ele reconheceu o erro, que é mais ou menos assim universal, né? De ler muito sobre a Bíblia, mas ler comentários, pregações, estudos e quase nada na própria Bíblia diretamente. A simples leitura da palavra de Deus como meditação fez com que ele recebesse a força verdadeira para sua alma. E antes de falecer, ele leu a Bíblia inteira cerca de 200 vezes. Uau! O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Seja indesistível. Ao sair dali, ele tinha ido para a Inglaterra para ver todas aquelas coisas acontecendo, né? Aí ele tomou a decisão de não mais receber nenhum centavo como salário de pastor da igreja. Porque a vontade da igreja não é alugar bancos da igreja. Porque toda ideia de ter salários torna-se tropeço para o pregador, levando a trabalhar mais pelo dinheiro do que pelos seus valores espirituais. Assim o crente confia no dinheiro, no caixa, em vez de confiar em Deus. E apesar de passar assim, por várias provas, Deus nunca deixou faltar nada para esse homem, mas o provou algumas vezes até o último minuto do segundo tempo. A história de fé dele é assim emocionante, vale a pena você ler ela todinha, porque esse homem de fé faleceu em 1798, quando ele tinha 93 anos de idade.
E quase meio século depois, preste atenção, tá? Que eu vou ler para você. Os jornais publicaram a seguinte notícia: o orfanato de George Mueller, em Bristol, permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação em 1836, a cifra que Deus tem concedido unicamente em resposta às orações sobem a mais de 20 milhões de dólares. E os números de órfãos chegou a 19.935. E apesar dos vidros dos cercas de 400 janelas terem sido partidas recentemente por bombas, que eles estavam vivendo na Segunda Guerra Mundial, né? Que aconteceu entre 1939 e 1945. Foram 6 anos de guerra, né? Então, apesar dessas bombas, nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido. Uau, isso aqui é poder de Deus, incrível, né? Pois é. Vamos lá, gente, vamos pro 14º. Ai, meu Deus. O 14º foi ninguém menos do que David Livingstone. Ele foi um célebre missionário, explorador, nascido em 1813. E conta que assim, um comerciante, ao visitar, né, a abadia de Westminster, em Londres, onde se acham sepultados os reis iminentes da Inglaterra, né, perguntou assim, qual é o túmulo, excluindo logicamente do soldado desconhecido, que todo mundo vai ver, né, que era o mais visitado. Aí o porteiro respondeu para ele que era o de David Livingstone. São poucos os humildes e fiéis servos de Deus que o mundo e o sistema distingue e honra, assim como ele foi honrado. Como nada acontece por acaso e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, muitos de nós se preparam para realizar os nossos propósitos, assim como aconteceu com David, entendeu? Sem que ele soubesse que estava sendo preparado fisicamente, mentalmente para as explorações científicas e porque ele deveria, no futuro, escrever com exatidão acerca da natureza da África. Imagina que coisa incrível. Ele conseguiu completar os estudos dele, recebendo um diploma de médico e cirurgião, né, de Glasgow, né, e ele sonhava em ser um missionário na China, mas Deus já tinha preparado tudo e fez conhecer um homem que o influenciou a ir para a África. Quando aconteceu uma reunião, né, e esse missionário, que se chama Moffat, apresentou os mapas daquele continente, onde tinha, assim, no centro, enormes espaços em branco, sem rios, sem serras, sem cidades, sem nada. E Moffat disse diretamente a David, há uma vasta planície ao norte, onde eu tenho visto nas manhãs ensolaradas a fumaça de milhares de aldeias, onde nenhum missionário ainda chegou. David ficou comovido ao ouvir falar em tantas aldeias sem o evangelho de Cristo, sabendo que não podia mais ir para a China naquele momento, porque ela estava em guerra, com 1000 problemas, né? David respondeu, irei imediatamente para a África. Uau, que homem decidido, né? Pois é. E além de evangelizar o povo indígena africano, ele fez assim descobertas de rios, de lagos, de terras nunca antes pisadas. E as notícias dos descobrimentos dele foram comunicadas à Geographic Royal Society, acho que era assim, né? Que iam registrando todos os feitos dele. E ele também descobriu as magníficas cataratas Vitória, que foi o nome que ele deu a essas grandes quedas na África, em honra à rainha da Inglaterra, né? Uau, gente, e nesse lugar assim, né? O rio Zambeze, se não me engano, tem a largura assim, de mais de 1 quilômetro. E ali as águas desse rio se precipitam extraordinariamente, de uma altura assim de 100 metros de altura. Uau! Esse homem caiu 31 vezes com febre nos matagais, num período de 7 meses. Mas não era tanto sofrimento físico, a maior angústia, a maior tristeza, o maior sofrimento
do espírito, do coração e da alma dele era ver os horrores que aquele povo africano estava passando, sendo massacrado e arrebatado dos seus lares, das suas aldeias, das suas tendas, para serem conduzidos como gado e serem vendidos como mercadoria, como escravos pelos mercadores. Isso era o que mais doía o coração dele, sabe? Depois, em Zanzibar, ele também descobriu 2 lagos, passou assim 5 longos anos explorando as bacias desses lagos. E ele era ameaçado de morte, tanto pelos indígenas quanto pelos mercadores de escravos, né? Ele tinha, assim, 3 fiéis companheiros indígenas. E uma certa vez eles estavam viajando e esses anjos de luz, que eram anjos para ele, no dia 1º de maio, né, quando ele foi achado morto, ajoelhado, orando, numa tenda que um deles, né, tinha construído para ele, enquanto eles estavam viajando por aqueles lugares ali, né? Aí encontraram ele morto e os seus companheiros retiraram, enterraram o coração dele embaixo de uma árvore, né, em Chitambu. E aí secaram o corpo dele, embalsamaram e o levaram até a costa para seguir viagem para a Inglaterra, onde ele foi recebido e enterrado na abadia de Westminster, né? Se ele não tivesse morrido, com certeza ele teria descoberto as nascentes do Nilo, estava bem próximo. E é isso. Essa é a história desse homem incrível. Vamos embora lá para o 15º, que é o John Patton. Ele foi um missionário protestante dos canibais, que eram os antropófagos, né? Nas ilhas New Hebrides, no Pacífico Sul. Ele levou para os nativos a educação e o cristianismo. Este homem, ele nasceu na Escócia em 1824 e foi assim um primogênito de uma família irrepreensível. E desde pequeno ele observou que o seu pai, ele sempre se recolhia diariamente a um aposento da casa para conversar com Deus. E aquele cantinho para ele assim era considerado assim um santuário da casa, entendeu? Era assim um reflexo da presença divina, que sempre foi uma realidade na vida dele, na vida cotidiana. E ele sempre tinha certeza que, por pior que acontecesse, se houvesse uma catástrofe no mundo, ele não teria problema, porque ele dizia: meu pai andava com Deus, por que não posso eu também andar? Olha que lindo! E essas palavras influenciaram muita gente também. E os exemplos influenciam pessoas, mas, sabe, as palavras influenciam pessoas, mas os exemplos arrastam multidões. Quando ele disse para a igreja que ele queria ir trabalhar com os canibais, as pessoas tentaram tirar isso da cabeça dele, né? Você tá louco? Ir para os antropófagos, você vai ser comido por eles, né? As pessoas que o amavam diziam isso porque as ilhas, né, Novas Hébridas, foram batizadas com o sangue dos mártires que foram anteriormente para lá e que nunca mais voltaram, né? Mas ele não se deixou influenciar por aquelas vozes. Quantas coisas você já paralisou em sua vida por ouvir a voz de outras pessoas? O primeiro vídeo desse meu canal, que eu postei no ano passado, fala sobre essas vozes. Eu vou deixar o link dele aqui na tela, em algum lugar, no final, para você ir lá e para você assistir o significado dessas vozes. O nome do vídeo acho que é As Minhas Abelhas Rainhas Ativadoras. Vou deixar aqui também na descrição, tá? Para você assistir e entender o significado dessas vozes e por que você não deve ouvir essas vozes, mas a voz dele, né? John Patton, ele passou assim por muitas provações. Ele viu a morte da sua amada esposa com malária. Alguns meses depois ele viu o filhinho dele morrer com malária também. Mas apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que ele viveu, ele sobreviveu e conseguiu traduzir as escrituras, imprimiu na língua, né, daquele povo ali. Ensinou o povo a ler também. Essa transformação do povo da ilha foi uma das maravilhas dos tempos modernos. Ele chegou ao ponto de cavar um poço na ilha, imagina, cercado de mar, de água salgada, né, no Oceano Índico, e Deus o abençoou com água doce, o que fez muitos nativos acreditarem no Deus dele. Foi assim uma história que vale a pena ler, do início até o final, gente.
Vamos lá para o 16º. Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China. Uau! Ele morreu com 73 anos de idade. Ele foi um missionário cristão protestante inglês que fundou a missão para a China Inland Mission. Ele viveu no país 51 anos dos seus 73 anos de vida. Viveu no País Vermelho. Logo quando ele chegou, durante os 3 primeiros meses, sem perda de tempo, ele distribuiu assim 1.800 Novos Testamentos, Evangelhos e mais de 2.000 livros. Durante o ano de 1855, ele fez 8 viagens, uma de 300 quilômetros, subindo o rio, entendeu? E ele fazia milhões de coisas. E ele queria trazer o povo para ele, né? E para ganhar mais almas para Cristo, apesar da censura dos demais missionários, ele adotou o hábito de se vestir como os chineses se vestiam. Ele raspou a cabeça dele na frente, né? Deixando assim o resto dos cabelos formando uma trança comprida atrás, né? Como os chineses fazem. E ele visitou 51 cidades onde nunca antes se ouvira a mensagem do Evangelho. Nessas viagens, ele foi sempre assim prevenido do perigo que ele estava correndo de perder a própria vida diante de um povo que nunca tinha visto nenhum estrangeiro. Mas no dia 3 de junho de 1905, na cidade de Chinquian, à beira do grande rio, que tem a largura de mais de 2 quilômetros, foi enterrado o corpo dele. Impressionante foram os artigos e os livros que foram impressos acerca de todas as vitórias desse homem, sabe, a obra de Deus que ele realizou. E o mais impressionante ainda foram as vozes das milhares de crianças chinesas que cantaram louvores a Deus e deixaram flores sobre o túmulo desse homem. É isso aí. Esses são homens assim que fizeram a diferença, né? Então, vamos lá? 17º. Carlos Spurgeon. Carlos é em português. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que nasceu no dia 19 de junho de 1834 na Inglaterra e morreu em 1892. No período da Inquisição da Espanha, o reinado do Carlos V, muitos crentes foram queimados em praça pública ou enterrados vivos. E o filho do imperador, ele disse que ele queria limpar todo o território de domínio deles, né, do protestantismo. Antes da morte dele, né, ele se gabava, o filho do imperador, se gabava de ter matado 18.000 hereges. E a família de Charles conseguiu fugir para os Países Baixos e foi parar na Inglaterra. E ele leu e foi influenciado pelo livro O Peregrino. E depois de pregar o seu primeiro sermão, ele foi convidado a pastorear uma igreja em Waterbeach. E a igreja começou a crescer o número de membros e não teve mais igreja que ele conseguisse pregar e colocar todas as pessoas, porque vinham em muita quantidade. Elas queriam receber a unção que Deus derramava na vida daquele homem. A igreja então resolveu alugar o Surrey Music Hall, assim, um prédio mais amplo, mais imponente e magnífico de Londres, construído para diversões públicas. E quando o culto inaugurou, o prédio onde cabiam 12.000 pessoas já estava lotado. E havia mais de 10.000 pessoas do lado de fora que não conseguiram entrar. Esse homem foi assim um fenômeno nas mãos de Deus e teve assim uma projeção mundial, né? Depois ele aceitou o convite para pregar em cidades da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, da Gales, da França, em toda a Europa. Ele pregava no ar livre, nos maiores edifícios, né? 8 a 12 vezes por semana. Imagina! E aí eles iniciaram a construção do famoso templo em Londres, que se chama o Metropolitan Tabernacle, né? Que é um imponente edifício que media 80 metros de comprimento, 28 de largura e 20 de altura.
Parece assim impossível, né, que um pregador como esse tivesse tempo para escrever, não é mesmo? Mas os livros da sua autoria constituiu assim, uma biblioteca de 135 livros. Até hoje não há obra mais rica de joias espirituais do que a dos Spurgeons. Ele tem assim 7 volumes sobre Salmos, a tesouraria de Davi. Ele publicou tão grande número de sermões dele que se você quisesse ler um só por dia, nem em 10 anos você conseguiria terminar de ler todos. Muitos foram traduzidos em várias línguas e publicados em jornais do mundo inteiro, né? Ele mesmo escrevia parte da matéria do jornal dele, e que era um título que ele tinha, que eu esqueci o nome, que sugeria o problema do título dos muros de Jerusalém, na época de Neemias. E além de pregar e de escrever, ele ainda fundou um orfanato. Eles pediam a Deus, né? E ele levantava prédio e depois outro prédio e alimentava centenas de crianças desamparadas. Ele fundou também, dirigiu colégio de pastores com a mesma fé em Deus, que cuidava dos órfãos. E Cristo era o segredo do poder dele. Jesus era o centro de tudo na vida desse homem. E sempre e unicamente Cristo. Que exemplo, né? Pois é, vamos lá. 18º, sabe quem é? O pastor Xi. Esse homem é um amado líder chinês. Ele era chinês de nascença. Ele nasceu em 1836 e se converteu ao coração do cristianismo. Ou seja, aconteceu assim o impossível. E toda a população se entristecia por causa de uma tragédia. O senhor Xi, cidadão respeitado por todos, tornou-se crente. Ninguém imaginava que o senhor Xi, um homem culto de grande influência entre o povo e destacado, adepto de Confúcio, seria o primeiro a ficar enfeitiçado por aqueles diabos daqueles estrangeiros crentes. Poderia ser qualquer homem ignorante, ou menos instruído. Como alguém poderia ter sido liberto da droga entorpecente do ópio e passar a ler o livro dos estrangeiros? A esposa do Dr. Xi acabou se convertendo porque ela via ele ajoelhado ali, suplicando ao Deus do invisível, que ela também sentia que estava presente. Ele passou por inúmeras perseguições na sua própria terra natal, mas venceu cada uma delas com fé no Senhor. Ele e um grande número de irmãos que Deus ia acrescentando a cada dia no ministério dele, acreditavam no poder da oração e se dedicavam à intercessão pelos outros. A força e a resistência que manifestava sob provações físicas, né, eram assim extraordinárias. Ele recebia a virtude de Deus para revisar a obra divina. Quando estava velho, ele poderia andar assim 45 dias, 45 quilômetros, né, em 2 dias. E ele se abaixava nas águas ainda para batizar em jejum 50 pessoas sem descansar e sem interrupção. Que incrível, né? Na manhã do dia 19 de fevereiro de 1896, o Senhor o chamou. E com 60 anos de idade, ele morreu, deixando-se milhares de convertidos na China. E aí eu fico imaginando hoje como é que estão esses cristãos, a geração desses cristãos que estão vivendo hoje nesse país vermelho, talvez passando mais problemas do que passou o pastor Xi naquela época. Não é verdade? Vamos lá? 19º. Meu Deus, tem que correr. Meu Deus, vamos lá. Dreinemude. Ele é o 6º entre 9 filhos, para ser o célebre ganhador de almas. Quando ele era ainda pequeno, o pai dele faleceu, e os credores tomaram conta de tudo que foi deixado na família dele. E a família ficou assim destituída de tudo, até da lenha para aquecer a casa. Em tempo frio foi retirado, mas a viúva, mãe dele, ficou com todos os filhos e os ensinou no caminho do Senhor, apesar da vida escassa. Quando ele cresceu, ele foi para a Inglaterra e ouviu Spurgeon pregar no Metropolitan Tabernacle, né? E ele já tinha lido também
o príncipe dos pregadores, que escrevera assim, né? Mas ali ele pôde verificar que a grande obra não era do homem, mas era de Deus. E saiu de lá com uma outra visão. Depois ele visitou também George Mueller e o orfanato em Bristol. E desde aquele tempo, né, a autobiografia de Mueller exerceu assim, muita influência sobre a vida dele. Como ele já tinha feito assim, o Peregrino, né, de Bonnie, né? E ele buscou uma experiência mais profunda com o Senhor. Foi uma palavra que ele ouviu de um grande ganhador de almas que dizia: o mundo ainda não viu o que Deus fará. Como? Para e pelo homem inteiramente a ele entregue. Então, ele decidiu: estou resolvido a fazer todo o possível para ser este homem. E ao voltar para a América, né, e chegou na cidade de Chicago quando ela tinha sido reduzida a cinzas num terrível incêndio. Mas quando ele sentiu o verdadeiro prazer de Deus, este pregador começou a andar como se um pé dissesse a cada passo, glória, e o outro pé dissesse, aleluia. E ele saía marchando, né, pelas ruas. E ele dizia, ó Deus, constrange-me a andar perto de ti para todo sempre. Então ele e seu amigo Sankey, né, que era ministro de fizeram assim um trabalho maravilhoso durante anos, até partirem numa campanha por diversas cidades da Inglaterra, nas costas da Irlanda, e muitos meses os maiores edifícios daquelas cidades ficaram superlotados de multidões desejosas de ouvirem a apresentação clara e ousada do Evangelho para um homem livre de todo interesse e de ostentação. Ele não queria saber de nada. O poder do Espírito se manifestou em todos os cultos e produziu assim muitos resultados que permanecem de geração em geração até hoje. Pode-se falar em poder, porém, ai do homem que negligenciar o único livro dado por Deus, que serve de instrumento por meio do qual ele dá e exerce o poder dele. O homem pode ler inúmeros livros e assistir grandes convenções, pode promover reuniões de orações que durem a noite inteira. Mas se não tiver e não permanecer com contato íntimo com Deus e com a Bíblia, não lhe será concedido o poder. Se já tem força, não vai conseguir mantê-las, senão pelo estudo diário, sério e intenso desse livro. Isso é o que ele dizia. Uau! Chegamos ao 20º e último homem de fé deste livro. Ele é simplesmente Jonathan Goforth. Quando ele era pequeno, a mãe dele ensinava as escrituras e orava com eles e com os irmãos. E ele conta que uma coisa que teve grande influência sobre a vida dele foi o fato da mãe pedir que lesse salmos e recitasse para ela em voz alta. Olha que legal, que interessante isso fazer com teu filho, né? Ele tinha apenas 5 anos de idade quando ele começou a fazer esse exercício e achou a leitura super fácil. E com a continuação, né, ele foi adquirindo, né, ele foi assim se acostumando e decorou as escrituras, coisa que continua, sabe, continuou a fazer com grande proveito, né? Ele que foi comprado com precioso sangue de Cristo, ele ousava planejar como ele queria, mas ouviu a voz do Senhor dizer, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E desde então, ele passou a ser missionário. Ele foi para Toronto iniciar os seus estudos e conheceu a sua esposa. Os dois se casaram, acho que foi em 1888, e foram para a China. Com o fogo do amor de Deus no coração, ele tinha um entusiasmo, uma energia incansável. Nada podia impedir os esforços da obra que Deus o chamara, entendeu? Ele perdeu a primogênita dele. Depois faleceu outro filhinho. Depois de passar anos na China, eles perderam tudo que eles tinham em casa, porque vieram assim as águas de um enchente, subiram assim 2 metros. No ano de 1900, logo após outra filha dele morrer de meningite, veio a insurreição dos Boxers, que os atacavam de várias maneiras, que eram aqueles chineses que tinham várias crenças, né, e não gostavam deles. Porém, Deus não permitiu que a mão daqueles homens destruíssem eles, porque Deus ainda tinha, né, uma vontade para ele realizar uma grande obra na China.
Antes de perder a visão, ele já tinha lido a Bíblia mais de 73 vezes e continuava a pregar. E nos últimos 3 anos da vida dele, não diminuíram seus esforços. Parece até que aumentava. Ele tinha 2 brados de guerra, que era: não por força, nem por violência, mas por meu espírito. E o segundo era: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual o brado de guerra que te acompanha? Deixa escrito aqui embaixo para eu saber. Se você não tem brados de guerra, procure um para você. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa resenha, eu te peço para você deixar o seu like, se inscreva, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer também esses homens e suas histórias e se deixarem influenciar por esse amor de Deus. Porque como diz o Senhor, a minha graça te basta. Vocês não têm noção como foi para mim fazer a resenha desses 2 livros. Hoje é terça-feira, eu sempre faço no início da segunda-feira. Não foi fácil, mas eu consegui e estou muito feliz. O que eu aprendi com esses homens que eu não conhecia não tem preço, tem muito valor. Eu espero que você possa me acompanhar e você possa ler, você possa entender e possa, acima de tudo, sentir esse amor de Deus no teu coração. E que você possa propagar tudo isso. Que você possa levar esse amor para todos os lugares que você for. Obrigada. Feliz Natal e um beijo no seu coração. Tchau.